Olá, eu sou o Cláudio Lessa, falando de Brasília. No afã de passar vergonha publicamente, o inútil e, para muitos, corrupto Tribunal Superior Eleitoral, que custa 2 bilhões de reais e acha inviável o voto auditável porque ele custa 2 bilhões, decidiu por unanimidade instaurar um inquérito administrativo que pretende investigar o presidente Jair Bolsonaro por suposta prática de abuso de poder político e econômico, uso indevido dos meios de comunicação social, corrupção, fraude e propaganda eleitoral antecipada, por causa das recentes críticas ao sistema eletrônico de votação e em defesa do voto impresso. O delírio dessa canalha chegou a tal ordem que imagina-se que o desfecho dessas apurações possa levar à impugnação de eventual registro de candidatura à reeleição ou até mesmo à inelegibilidade de Jair Bolsonaro. O anúncio foi feito pelo diáfano presidente da Pocilga, o sinistro Luiz Roberto Barroso, imperador Dom Veludo I, e acontece após o Brasil registrar esmagadoras manifestações populares em todo o território nacional pela implementação do voto impresso auditável. Num discurso repulsivo e enojante, Lulu Boca de Veludo, o imperador Dom Veludo I, o Nécio, inverteu todos os fatos e verdades, vomitou ideologia e chavões esquerdopatas, tomou a sociedade por idiota e acéfala, como se ela fosse incapaz de entender o que está em jogo neste momento no Fazendão. E saiu rebatendo as declarações do presidente Jair Bolsonaro sem mencionar o nome dele, mas voltando, como sempre, a bater o pezinho e garantir que o processo eletrônico é seguro, sem explicar em detalhes, é claro, como isso é possível. O esquema dessa turma é, como você já viu, esse: bater o pezinho e dizer que a urna é auditável, mas sem explicar em detalhes como é que isso pode ser feito. E fazer beicinho e fechar a cara quando se insiste nesse ponto, ou então ignorar olimpicamente quem está perguntando. Mas falar e explicar ponto a ponto que é bom, nada. E isso nunca é feito por um motivo muito simples. Essa urna eletrônica não é auditável coisa nenhuma, simples assim. Resumo da ópera: essa urna eletrônica do Fazendão é igualzinha ao Renan Canalheiros, o vagabundo. Todo mundo sabe que ele é corruptível, com diversas denúncias. Mas agora eles fingem que é confiável, só para tentar derrubar o Bolsonaro. Agora, veja só. Como é que se pode confiar nesse Dom Veludo I, o Nécio, um sujeito que se consultou com o estuprador João de Deus, discutiu política com o promotor de pedofilia Nelipe Feto e saúde pública com o disseminador mor de fake news Átila Yamarino para dirigir o sistema eleitoral brasileiro? Mais do que isso, como se pode confiar num tribunal que destruiu a jurisprudência para soltar um vigarista cachaceiro genocida, o maior ladrão da história do Brasil, e querer entregar a ele o Fazendão de volta? Mas a inútil pocilga eleitoral também pediu ao infame Instituto Lula que Jair Bolsonaro seja investigado no inquérito que apura a disseminação de fake news. Esses rábulas não se cansam de passar vergonha, porque agora o presidente da República supostamente passou a ser alvo de uma investigação dentro de um inquérito ilegal e inconstitucional, como você sabe, aberto de ofício pelo infame Instituto Lula e tocado, você sabe como, pelo sinistro Lex Luthor de Moraes, sem qualquer participação do Ministério Público. Não é bacaninha? Então, para reforçar o conceito, quer dizer então que o Instituto Lula vai abrir um inquérito para investigar o presidente Jair Bolsonaro? Que meigo, não é? Bom, qualquer estudante de terceiro período do curso de Direito sabe que um inquérito só se torna uma ação penal caso haja oferecimento de denúncia, que é uma tarefa privativa do PGR, o Procurador-Geral da República. Mas toca o barco.
Aliás, muita gente não sabe, talvez você mesmo não saiba, mas essa picaretagem de justiça eleitoral só existe no Fazendão para criar cargos e para distribuir altos salários a uma tropa completamente inútil. É algo completamente desnecessário. Quer ver? Não existe justiça eleitoral em Portugal, nos Estados Unidos, na Inglaterra, Itália, Japão, França, Austrália, Canadá, Polônia, Índia, Alemanha, Espanha, Suíça, Israel, Nova Zelândia e Indonésia, só para citar alguns países. Este é mais um sinal de que o Fazendão, ao manter e sustentar financeiramente esse tipo de sinecura, que muitos entendem e veem inclusive como corrupta, não está preparado de forma alguma para ser considerado um país. Aliás, numa rápida reflexão, não é difícil a gente chegar à conclusão de que o problema das urnas eletrônicas pode não ser nem mesmo a reeleição do presidente. O que essa quadrilha de corruptos espalhada pelo Legislativo e pelo Judiciário quer mesmo é a reeleição de senadores e deputados absolutamente incompetentes, semi-analfabetos, preguiçosos, para impedirem o presidente de governar. Com o voto impresso auditável, esses políticos corruptos correm o sério risco de não terem chance alguma na eleição. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Nunes Marques, divulgou, dirigida ao seu colega Lulu Boca de Veludo, o imperador Dom Veludo I, o Nécio, uma nota na qual afirma que o voto impresso auditável é uma preocupação legítima do povo brasileiro. De acordo com os termos da nota, abre aspas, o ministro Nunes Marques reconhece que o debate acerca do voto impresso auditável se insere no contexto nacional como uma preocupação legítima do povo brasileiro e que Sua Excelência, na condição de juiz, respeitará a expressão da vontade popular a ser externada pelo Congresso Nacional, o foro adequado para tais debates, seja mantendo ou alterando a sistemática de votação e apuração de votos, nos termos da Constituição. Fecha aspas.